Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o Lima do canal Lima Mate. Estamos aqui com uma questão da SpaceX 2022, que é uma questão de física muito interessante que envolve velocidade relativa e a função horária da posição. Vamos lá. Uma canoa amarrada ao ponto P em um rio solta-se e é levada pela correnteza das águas. A correnteza tem uma velocidade paralela e módulo constante igual a VR, em relação à margem do rio. Após o intervalo de tempo igual a ΔT, o dono da canoa parte do ponto P ao seu encalço com uma lancha que se desloca com uma velocidade paralela e de módulo constante igual a VL, em relação à correnteza. Quando ele alcança a canoa, imediatamente aprende e inverte o sentido do movimento da lancha para retornar ao ponto P, também com uma velocidade paralela e de módulo constante igual a VL, em relação à correnteza. Podemos afirmar que o intervalo de tempo entre o instante em que o dono alcança a canoa e o instante em que ele chega ao ponto P é. Tá bom. Então vamos lá. Como que vamos resolver essa questão? É bem interessante. É uma questão que envolve bastante algebrismo também, tá? Então vamos lá. O que acontece? Vamos traduzir esse texto. A canoa está presa ao ponto P, aí ela vai ser solta, né? Ou seja, vai sair do ponto P. Aí ela vai ser levada até um ΔS, tá? Com uma velocidade VR, que a velocidade VR é a velocidade do rio, tá? É a velocidade do rio. Então ela vai só com a velocidade do rio. Aí quando ela chega em determinado espaço, o dono da lancha, o dono da canoa, ele vai com a lancha, tá? O dono da canoa vai atrás da canoa com uma lancha, tá? Com a velocidade VL, que é a velocidade da lancha, a favor do rio. Ou seja, vai ser um VL mais VR, tá? Aí já funciona a velocidade relativa aqui nesse sentido. Ou seja, ele vai com uma velocidade VL mais VR atrás da lancha. Quando ele chega em um tempo de encontro X, né? Ou um TE, depois de um certo tempo, ele vai chegar no mesmo espaço que que a canoa tá com a lancha, e ele vai grudar, prender com uma corda essa canoa na lancha, né? Ele prendeu a canoa aqui na lancha e inverte o sentido do movimento dele para voltar. Só que ele vai voltar o quê? Ele vai voltar com VL menos VR, ou seja, ele vai voltar com a velocidade da lancha dele contra o sentido de movimento do rio. Ou seja, o rio está para cá, ele vai estar com a velocidade sentido contrário. Então ele vai contra o rio, tá? Então vamos lá. Como que vamos trabalhar aqui nessa função? Beleza? Como vamos trabalhar aqui? A gente sabe que a velocidade relativa, a velocidade média, é igual a ΔS sobre ΔT, tá? ΔS sobre ΔT. Então, a gente quer descobrir o que? O intervalo de tempo, né? Ou seja, é só tacar esse ΔT para cá e descer a velocidade para cá. Ou seja, vai ficar o quê? Apagando aqui, vai ficar o quê? O ΔT, ou T, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a distância sobre a velocidade. Só que a nossa velocidade aqui vai ser o quê? Vai ser VL menos VR, certo? Ou seja, a velocidade vai ser VL menos VR. Show de bola. Aqui a gente encontrou o nosso tempo, né? Que é super importante para chegar no gabarito. Show de bola? Show de bola. Vamos lá. Então, beleza. Já achamos aqui o T. Agora vamos descobrir a distância da canoa, né? Como que ela foi para chegar até o do outro lado. Ou seja, a distância da canoa, vou mudar até a corzinha aqui, botar um amarelo mais diferenciado, D, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao nosso VR, né? Que vai multiplicar o intervalo de tempo que ela levou para chegar aqui, né? Que vamos chamar de ΔT, que aqui é um movimento uniforme, mais um tempo TE, que é o tempo de encontro, né? Entre a canoa e a lancha, ou seja, mais TE. Tá. Agora temos que descobrir quem é esse amigão aqui TE. Quem vai ser esse TE? Vamos lá. Como que vamos descobrir ele? Vamos agora lembrar da equação da função horária do movimento uniforme, que é S igual a S0 mais VT. Certo? Certo. Então vamos lá. Vamos achar a função horária da posição da canoa, ou seja, chamar XC. Vai ser igual ao quê? Vai ser VR vezes ΔT mais VR vezes o tempo de encontro, tá? Então só peguei a velocidade e fui multiplicando, aqui ó, VR vezes ΔT mais VR de novo vezes TE. Show de bola? Se tu for perceber, se botar o VR aqui em evidência, vai dar a mesma coisa que isso aqui, tá?
ou seja, são iguais. Tá, e agora vamos achar o XL, que é da lancha, né? A função horária da lancha. Ou seja, a função horária da lancha vai ser que é a velocidade da lancha mais a velocidade do rio vezes o tempo de encontro. Show de bola? Show de bola. Como vamos encontrar o tempo de encontro? Ou seja, o tempo de encontro seria o quê? Tanto a canoa quanto a lancha vão estar no mesmo espaço. Ou seja, vai ser xc igual a xl. Vão estar no mesmo espaço. Então é só igualar as equações. Então vai ficar assim, VR, delta t, mais VR, TE, né, vezes TE, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a VL mais VR vezes o tempo de encontro. Show de bola? Show de bola. Agora vamos abrir aqui esse parênteses aqui, né? Vamos multiplicar tudo aqui por TE. Show de bola? Vamos lá. Ou seja, vai ficar VR, delta T, mais VR, TE, isso é igual a VL, TE, VR vezes TE, VL vezes TE, mais VR vezes o TE. Olha só, perceber? Esse aqui é simétrico desse, mesmo sinal. Então você pode o quê? Pode cortar esse com esse. Tá? Então vai ficar assim. Vai ficar VR delta T vai ser igual a VL vezes o TE. Então a gente quer descobrir o tempo de encontro, ou seja, vamos isolar aqui o TE. Tá? Então vai ficar assim. VR delta T sobre VL é igual a TE. Encontramos o tempo de encontro, tá? Encontramos aqui o tempo de encontro. O tempo de encontro vai ser a velocidade do rio vezes o ΔT sobre o VL, que é a velocidade da lancha, tá bom? Então, vamos lá. Agora é só substituir aqui, tá? Só substituir aqui. Vamos botar aqui na corzinha. Vai ficar o quê? D igual a VR ΔT mais o TE, que é VR vezes ΔT sobre VL. Show de bola. Como vamos manipular aqui? Vamos manipular o seguinte, vamos botar o ΔT em evidência, porque os dois termos têm o ΔT. Então, como vamos botar em evidência, vai botar o D aqui igual ao VR vezes o ΔT, né, que é o termo que se repete, vai multiplicar o quê? 1, né, porque você vai dividir ΔT por ΔT dá 1. Né? ΔT dividido por ΔT vai ser igual a 1. Mais VR, como ΔT vai ficar 1, pode omitir o ΔT sobre VL. Show? Então essa aqui vai ser a nossa formulazinha, né? Vou tirar aqui de cima, vou botar aqui embaixo para enxergar melhor. Então essa aqui vai ser a nossa distância D. Muito importante para a gente encontrar o nosso gabarito, tá? Então vamos lá. Agora é só fazer o seguinte, vamos pegar essa aqui, essa fórmula aqui, ó, e vamos substituir no lugar do D, esse D que a gente encontrou, ok? Então vai ficar o seguinte, vai ficar T, vai ser igual a D sobre VL menos VR. Vai ser igual ao quê? Vamos substituir agora, no lugar do D, esse D aqui. Então vai ficar o quê? VR vezes ΔT, que multiplica 1 mais VR sobre VL. Show? Sobre, né? Então já substituir no lugar do D essa equação, vai ficar, no lugar do D vai ficar isso aqui, tá? Então VR vezes ΔT, 1 VR sobre VL, tudo isso sobre VL menos VR. Tá, o que vamos fazer? Achamos o gabarito? Não, por quê? Se perceber aqui, o denominador, que é essa partezinha aqui de baixo, o denominador desses caras aqui, tá tudo ou em função de menos 1, né? Ou em função de 1 mais 1. Então a gente tem que forçar essa equação
a surgir ou um -1 ou um 1 positivo. Se for perceber aqui é um sinal de menos. Aqui é um VL, um sinal de menos e um VR. Então, para aparecer o -1, o que a gente tem que fazer? Tem que dividir todo mundo por VR. Essa que é a grande sacada dessa questão, tá? Porque muita gente chegou nessa parte, travou e não soube como executar. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos dividir todo mundo por VR. VR, dividido VR. E como aqui está multiplicando e não está somando, só vai dividir essa partezinha aqui por VR também, tá? Então, vamos lá. Aqui, o VR vai cortar com o outro VR ali em cima, está multiplicando, então pode fazer isso. Aí vai ficar ΔT, que multiplica 1 mais VR sobre VL, tá bom? Tudo isso sobre o quê? VL sobre VR, repete, né? Não tem como fazer muita coisa aqui. E aqui tu vai cortar, vai dar 1, né? Que um número, um x dividido por x, sendo x diferente de 0, vai ser igual a 1. Então, beleza. Aqui é a matemática básica. Vamos lá. Menos 1. Show de bola. Então, chegamos aqui no nosso gabarito, tá? Nosso gabarito vai ser esse. Essa equaçãozinha aqui, né? Bem grande. E que essa visão diferenciada dificultou muito a questão. Então, o nosso gabarito ficou ΔT, 1 mais VR sobre VL, todo mundo sobre VL, sobre VR menos 1. Tá? Então, nosso gabarito aqui, ó, VR sobre VL mais 1 ΔT sobre VL menos VR. O gabarito vai ser letra A, tá? Que esse aqui, olha, ó, tudo que tem mais 1 aqui, olha, aqui é menos, né? Tudo que tem mais 1 tu corta. Não vai ser esse, não vai ser esse. Aqui, olha, aqui vai ser mais 1 no numerador. Então aqui não vai ser menos 1. Então já cortou todo mundo aqui praticamente, ó. E aqui faltou mais 1, não tem, né? Então cortou, sobrando pra gente a letra A, tá bom? Espero que tenham gostado da resolução. Um forte abraço aí, pessoal. Bons estudos. Valeu!